Fala galera do canal Nuvens de Valores, 4 de maio de 2023. Nesse vídeo vamos trazer o fechamento de Magazine Luiza com alta hoje de 6,89% e também da Cielo com alta de 4,41%. Cielo que vem performando muito bem também o gráfico essa semana, por isso que eu resolvi trazer Magazine Luiza e Cielo para vocês. Lembrando que são apenas estudos, aqui com algumas médias, as nuvens de Ichimoku, e não são recomendações, são apenas estudos. Vamos continuar aqui com Magazine Luiza e Bovespa hoje com alta de 0,37%, fechamos nos 102.174 pontos. Alerto também que hoje, dia 4 de maio, pós-mercado, temos os resultados da Via, da Via Varejo, referentes ao primeiro trimestre de 2023. Vamos ficar também antenados aos resultados aí da Via. O que temos aqui, o gráfico semanal, começando pelo semanal da Magazine Luiza, já que estamos na quinta-feira, já vou trazer os pontos importantes aí para quem sabe a gente ter um fechamento interessante na sexta. Primeira coisa que eu gosto de mostrar aqui para quem está chegando agora no canal, essa é a nuvem aqui de Ichimoku. Interessante é sempre quando o ativo está performando acima das nuvens. A nuvem de Ichimoku é o coração do modelo, média rápida, média curta, verde limão, e a média vinho é a nossa média longa, a nossa média de 26 períodos do Ichimoku. Todas as outras linhas são médias ou exponencial ou aritmética, Então, trazendo aqui, hoje fechamos nos R$ 3,57, e o que a gente tem aqui no gráfico semanal? A gente continua com fechamentos abaixo das nuvens, abaixo das médias de 280, 50, no entanto, abaixo o quê? Da nossa exponencial de 50, e no momento, a semana passada, fechamos abaixo da aritmética de 50, e essa pontilhada preta aqui, a aritmética de 50 do semanal, ela está aqui mais ou menos na região dos R$ 3,53, tá? Então, no mínimo, vamos trabalhar com essa hipótese do nosso semanal aqui da Magazine Luiza, fechamento pelo menos acima dos 3,53, já que a gente está aqui na região dos R$ 3,57, mas o mais interessante é, quem sabe, a gente voltar a fechar acima da nossa média vinho do Ichimoku no semanal. A nossa média vinho, nossa média lenta, estaria aqui na região dos R$ 3,65. Chama a atenção que a máxima da semana foi nos R$ 3,64. O Ichimoku aqui, o pavio superior, quase cravou a máxima, mas é interessante, quem sabe, aí nessa sexta-feira um fechamento pelo menos acima dos R$ 3,65. A gente observa o quê? Que a gente continua com fechamentos abaixo das nuvens, o cruzamento ainda é de venda. O que é um cruzamento de venda no Ichimoku? Quando a média curta cruza abaixo da média lenta. A gente ainda estaria com a verde limão abaixo da média vinho. Como que a gente tem um cruzamento de compra? Quando a gente começa a fechar acima da média vinho, renovando máximas, e aí o preço, aqui essa média mais curta de 9 períodos, ela vai começar a subir e faz o cruzamento de compra. Não quer dizer que é para comprar ou para vender, tem que analisar, tem que estudar os ativos, mas o ideal é sempre, o mínimo que a gente gosta de ver o semanal, é o ativo acima da média vinho, tá? No momento a gente continua aqui abaixo da média vinho semanal. Sexta ao sábado eu vou trazer o fechamento aí provável para vocês da Magazine Luiza. Também fiz o fechamento do mês passado, do mês de abril, vou deixar aí na descrição, nos comentários, para quem não assistiu, para quem pensa mais no longo prazo. É interessante entender o nosso modelo, é um modelo de tendência, a gente busca estudar os ativos com vocês, não é uma recomendação, mas quem for acompanhando o canal naturalmente vai entender quando é o melhor momento para comprar os ativos. Percebam que a gente vem ainda aqui com fundos mais altos, mas são topos mais baixos. A gente segue com a expectativa aqui do semanal. A partir de junho a gente tem uma nuvem superior aqui na região dos R$ 4,72, Fica um patamar muito mais plausível, porque, por exemplo, essa semana, para a Magazine Luiza fechar acima das nuvens, seria um fechamento aqui mais ou menos na região dos R$ 8,15. Percebam como a nuvem nas próximas semanas ela vai cair, tá? Então, a partir de junho aqui a gente vai ter um R$ 4,72, tá? Que seria acima das nuvens. A gente chama a atenção que a gente deixou uma região de topo aqui, R$ 4,65,67, que um fechamento, quem sabe, acima desse topo de 4,65,67, a gente começa a desfazer essa figura gráfica aqui de topos mais baixos, e aí renovando, quem sabe, poderia ser um início aí de uma retomada da Magazine, mas trazendo para vocês, são sempre estudos, a gente não tenta adivinhar o futuro, a gente traça possibilidades e a gente trabalha aí sempre com as hipóteses, Ressalto que a Magazine Luiza terá seus resultados divulgados no primeiro trimestre em 15 de maio de 2023. Eu também fiz um vídeo, um shorts rapidinho, referente ao calendário de resultados de algumas ações como Magazine, Via. Depois eu vou deixar na descrição, nos comentários, para quem quiser, tem 10 segundos para ficar antenado também com o calendário de resultados. Então esses são os pontos do gráfico semanal e da Magazine Luiza. Vou trazer rapidamente também o diário. A questão do diário, a gente sempre mostra para vocês
2023 a exponencial de 200, que é uma média clássica, uma média obrigatória para quem é investidor, uma média mais de longo prazo, são as nossas amarelinhas. A gente já trabalhou a hipótese aqui, tá? O quê? Que ela chegou próximo aqui em outubro, fazendo uma região de topo, foi região de topo em janeiro, fevereiro de 2023, e agora a gente estaria com essa exponencial de 200, agora aqui, olha só, nos R$ 4,10. Vou atualizar até aqui pra gente, é uma média que a gente sempre atualiza, a gente segue acompanhando, que pode acontecer alguma coisa, tá? A gente não tem certeza, mas é provável, quando inicia um fechamento acima dessa média, ainda mais que foi região de topo anterior, a gente tem uma expectativa de, quem sabe, fechamento acima, começar um zigue-zague ascendente, ou servir novamente como região de resistência. A gente alerta, que a gente também já trouxe várias vezes aqui no canal, a gente continua com um movimento meio lateralizado aqui com esse fundo desde aqui de 6 de março, uma mínima em R$ 2,94 e uma máxima, e foi 16 de março, R$ 3,99. Percebam, um movimento meio lateral, as nuvens também estão aqui praticamente de lados, flats, né? Médias flats, percebam as médias todas emboladas aqui. A gente segue com um movimento mais lateralizado aqui no gráfico diário. A gente tem um ADX abaixo do nível de 20, reforçando essa ideia mais lateral. A partir dessa quinta-feira, o DMI positivo fica novamente o cruzamento aqui como se fosse um cruzamento de compra, mas fica muito complicado de operar esse tipo de cruzamento aqui com um movimento aqui bem lateral do Magazine Luiza, tá? Nos próximos dias e semanas vou trazer novamente a Magazine Luiza. A gente vai continuar muito atento também com os resultados do dia 15. Amanhã talvez eu traga via referente à repercussão dos resultados e o gráfico também, fechamento da semana. Para quem não assistiu o vídeo ainda do fechamento do mês de abril, vou deixar aí nos comentários e na descrição. Agradeço também sempre quem deixa o like para apoiar nosso canal. Vamos continuar aqui com a Cielo. A Cielo vem fazendo um movimento interessante há um tempo. A gente tem trazido sempre que possível vídeos da Cielo. A gente chama a atenção que essa região de resistência, que foi desenhada há muito tempo aqui no nosso canal, a gente nunca sabe quando vai ser uma região de resistência, mas com o tempo que a gente vai tendo os dados, os fechamentos, a gente vai traçando possibilidades. Para quem acompanha a Cielo no nosso canal, há muito tempo a gente já tem desenhado essa linha. Percebam que ela, por algumas dias e semanas, ela foi fazer fundo nas médias de 200, as nossas amarelinhas. A gente chamou atenção também, como se tivesse região de compra, os compradores defendendo o preço. A gente alertou aqui, para quem acompanha o canal, é só ver os vídeos aí anteriores da Cielo, a gente chamou muita atenção quando a gente começou a ter um fechamento acima dessa região de resistência. Foi um fechamento aqui 18 de abril nos R$ 5,25. É importante a gente ter indicadores para apoiar a nossa tomada de decisão, mas o belo e bom traçar os suportes, resistências, linhas, é muito interessante, que a gente pode observar coisas que não ficam tão claras nos indicadores. A gente viu que teve aqui uma tentativa de rompimento dessa região de resistência, volta a fechar dentro do canal e depois eles voltam a fechar novamente acima dessa resistência e realmente o preço andou. A gente tinha dado um ponto muito importante aqui, os R$ 5,45, que seria interessante porque seria um fechamento acima de região de topos anteriores. Então a gente teria um movimento que a gente está quebrando uma linha de resistência, uma região de resistência de vários meses da Cielo e um rompimento aqui possível do topo anterior. Esse fechamento aqui no dia 28 de abril de 2023 foi bem interessante. Para quem pegou na abertura, pôde pegar uma Cielo ainda nos R$ 5,49. O trade aqui tá dando aqui já algum lucro, tá? Mas muita atenção que é lucro no bolso quando realmente você vende o ativo que é lucro, né? Porque pode ser que o ativo comece a devolver, mas o que a gente vê no gráfico diário, a nuvem de Shimoku ainda não está tão grossa assim, mas a gente começa a ver a nuvem subindo, a gente tem uma Chico Span, que é a linha atrasada, a lag span aqui, 26 períodos, já está acima das nuvens, acima dos preços, longe do preço também, ou seja, com espaço para continuar seu movimento ascendente. Média verde-limão já deu um cruzamento de compra com a média vinho, e Shimoku estaria legal aqui no gráfico diário. A gente chama atenção que o DMI também, cruzamento aqui de compra desde do 14 e 15 de abril de 2023, a gente vê um ADX também subindo aqui, apoiando a nossa tomada de decisão. No entanto, eu chamo a atenção o quê? Que o nosso Money Flow Index aqui já numa região de sobrecompra, tá? Trazendo aqui rapidamente o gráfico diário da Cielo, provavelmente aí, quem sabe, no sábado ou no domingo, eu vou trazer com mais detalhes o fechamento semanal, mas percebam o quê? Que quando a gente tem uma região acima de 80 aqui do nosso Money Flow Index,
Percebam, ele acertou, cravou praticamente o topo entre 13 e 14 de abril, novamente aqui o topo na região de final de maio. A gente teve um topo muito próximo também, o nosso Money Flow Index, acima da região de 80, aqui mais ou menos entre 10, 11 de agosto. É verdade que o ativo ainda subiu, mas depois ele devolve, porque ele vai fazendo o quê? Topos mais baixos aqui no Money Flow Index, vai perdendo a força compradora e naturalmente ele corrige, tá? Óbvio que a gente chega numa região de sobrecompra, pode ser que o ativo continue a subir, mas aqui, tá? Para quem gosta de operar esse tipo de indicador, não seria talvez o momento ideal de compra pelo gráfico diário. Gráfico semanal, falando rapidamente, mas a gente vai trazer aí, provavelmente o fechamento para vocês. A gente alerta que a gente ainda tem umas médias flats aqui. A exponencial de 200, essa nossa média amarela, percebam como ela está flat, o ativo vem subindo, fecha acima, fecha abaixo, acima, abaixo, acima, abaixo, né? Tá com muita dificuldade de manter fechamentos acima da exponencial de 200. A exponencial de 200 essa semana, a gente provavelmente vai fechar acima dela, já que ela está na região dos R$ 5,29. O ideal, o ativo continuar seu zigue-zague ascendente, de preferência longe aqui dessa exponencial de 200, que vem sendo um grande obstáculo para Cielo. A gente chama atenção que a gente já tem um cruzamento aqui, de como se fosse de compra verde, o DMI positivo acima do negativo, o ADX ainda está com nível bem baixo, é verdade, mas essa semana o ADX já começa a trabalhar acima do DMI negativo, tá? Chama atenção também, muita atenção para quem está comprado. Às vezes é importante fazer uma parcial, gerenciar o risco. É imprevisível o futuro, só operem com dinheiro na bolsa que realmente você possa perder 100% desse capital, tá? Sempre muita responsabilidade, não é recomendação, mas a gente preza sempre pelo capital de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, continuem com a gente, peço para se inscrever no canal, deixem o seu like e a gente continua aí com novas análises para vocês. Forte abraço, bons investimentos.